E aí, gente, tudo bem? Vamos aí mais uma semana, né, da nossa aula de normas e segurança do trabalho. Estamos fechando um ciclo agora, hein, gente? Daqui a pouco, próxima aula, nós vamos entrar já para dentro dos laboratórios. Nós vamos concluir a aula de conceitos de acidente de trabalho, né? Vamos hoje falar dos conceitos de riscos, conceitos de higiene industrial, conceito de agentes ambientais, de agentes biológicos, os conceitos de limite de tolerância, os conceitos de nível de ação. Quando se fala em conceito de risco, né, você tem que entender que risco é todo perigo que gera uma possibilidade, né, de perda ou de causar algum dano. Então, risco é exatamente isso. É o perigo, é uma possibilidade que vai gerar uma probabilidade de perda ou de dano. Tá? Risco tem essa conotação negativa. Então, né, se o risco está ligado à perda, à causa de dano, então, evidentemente que tem riscos à segurança e riscos à saúde. Então, quando se pensa em risco à segurança e risco à saúde, né, vai ocorrer sempre que houver uma exposição, claro que conforme o grau de exposição, mas sempre que estiver exposto, né, a riscos como os riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Tá? Esses riscos têm potenciais de gerar danos à segurança e à saúde. Então, ou seja, o risco também tem nível, né? Então, é preciso analisar o nível e o tipo de controle de risco. Então, é preciso conhecer o que, para poder analisar o risco, né, o nível de risco, e para elaborar o tipo de controle, é preciso saber qual é o risco no local de trabalho. Então, os engenheiros de segurança do trabalho, né, vão fazer essa análise, né? E qual é o risco das pessoas que executam o trabalho. Então, será de acordo com o tipo de local de trabalho, com o tipo de trabalho, será definido esses riscos, né? Porque sempre pensando que risco tem potencial de causar dano e perda, né? Então, é preciso saber quais são os riscos os riscos daquele local e as pessoas que trabalham naquele local, qual o tipo de riscos que eles podem sofrer. Não. Bom, mas como é que se identifica um risco? Na realidade, a primeira coisa que tem que identificar qual é a natureza desse risco. A natureza pode ser risco físicos, risco químicos, risco biológicos, claro que de acordo com a característica, né, potencialidades, né, e efeitos, né, a essa exposição conforme alguns critérios já estabelecidos, né, a partir dos levantamentos da engenharia de segurança. Então, a primeira coisa, para identificar o risco, precisa saber primeiro qual é o agente desse risco. O agente pode ser direto, né? Então, objetos projetados, abrasivos. O agente pode ser químico, por exemplo, né, um produto irritante, venenoso, cancerígeno. Outro agente pode ser físico, né, ruído, radiação, ou pode ser biológico, né, bactéria, fungos. Então, esses são os agentes, né? Então, quando vai identificar um risco, tem que saber primeiro quais são os agentes, né, potenciais desse risco. Qual é a característica física do risco, né? Então, é analisar qual é a forma do risco. Então, esse risco ele pode ter uma forma de gás, pode ter uma forma de vapor, pode ser uma forma de poeira, pode ser uma forma de sólidos líquidos. Então, são características físicas do risco. Então, se nós vimos anteriormente, né, que o risco tem agente, o risco também tem característica física. Outra coisa para identificar o risco, né, é preciso saber quais são as rotas potenciais de entrar em contato, né, com esse risco, né? Então, as rotas potenciais para entrar em contato pode ser, né, por inalação,
pode ser pela pele, ouvido, olhos, ingestão, partes específicas do corpo, né? Tudo isso aqui são rotas potenciais de entrar em contato com o risco. Por isso que lá na frente nós vamos estudar a questão dos EPIs, né? Uma outra coisa, né, também que se identifica o risco é o efeito do vento, ou seja, né, o vento ele pode deslocar o risco, né? Então esse deslocamento desse risco pode causar lesões físicas, pode haver um vazamento de gás e o vento deslocar esse gás, né, até as pessoas. Não, ou se não, né, um produto venenoso pode ser deslocado, pode causar asfixia, pode causar câncer. Então, o vento também é uma identificação de risco. Então, onde o vento incide, né, se houver um vazamento, esse vento vai deslocar, né, esse vazamento. É preciso, outra coisa que ainda dentro do conceito de risco é o processo de avaliação do risco. Então, o risco é avaliado conforme o quê? Conforme a probabilidade de exposição, né? Para uma boa avaliação, são requeridas informações, né, para a determinação do risco, né? Então, as avaliações para a determinação do risco, podemos pensar na natureza e grau de exposição. Então, você vai se avaliar um risco, a primeira coisa que tem que fazer é analisar a natureza e o grau de exposição, vendo a magnitude da exposição, a probabilidade de aumentar o nível de exposição, o tempo de exposição, pode ser diária, semanal, mensal, né? E as circunstâncias relatadas, né? Seja como que é as práticas de trabalho. Então, tudo isso, quando vai se avaliar um risco, tem que considerar, né, essas variáveis, né? Então, há a possibilidade de aumentar o nível de exposição? Sim, então, se há, então precisa se criar um protocolo de proteção, né? Então, por exemplo, quem trabalha no laboratório, né, tem um tempo de exposição diária aos riscos, né, dos equipamentos e dos resíduos que orbitam dentro de um laboratório químico, né? Ainda falando de avaliação de risco, né, uma outra situação a verificar é o resultado da exposição. Então, a exposição ao risco causará efeitos lesionantes? Preciso fazer essa pergunta. Então, é preciso considerar o local, os efeitos sintomáticos, e o processo é reversível. Se expor esse risco, existe algum processo de reversibilidade, né? Então, são tudo dentro da questão da avaliação de risco, né? E também é preciso pensar se existe um nível aceitável de exposição, né? Então, ou seja, a engenharia de segurança, juntamente com as questões legais, vão determinar, né, a existência ou não de um padrão aceitável, né? Agora, se não houver, na falta de um padrão, deve estabelecer as condições de risco baixo, médio e alto, né? Então, tudo isso vai depender do local e de acordo com a análise dos engenheiros de segurança, né? Bom, então, vocês perceberam quantas coisas envolve a questão da análise de risco, né? Mas também dentro do ambiente de trabalho não tem somente a questão de risco, tem também a questão do higiene industrial. Então, o higiene industrial, ele é um conjunto de atividades, né, que visam verificar os danos, né, que podem ser causados, né, de acordo com a atividade. Então, ou seja, dentro do ambiente de trabalho se pratica uma série de atividades, né? Então, essas atividades praticadas, né, na realidade, que danos podem ser causados, né? Então, se tem algum dano dentro de uma determinada atividade, então é preciso verificar o processo de antecipação, reconhecer, né, esse processo do dano, avaliar e controlar, né? Então, esse é o conceito de higiene industrial, que vai estar ligado ao bem-estar, né, dos trabalhadores, vai estar ligado também à preservação da vida, ok? Então, um outro conceito também que é importante estudar dentro do conceito de acidente de trabalho é o conceito de agentes biológicos. Então, os agentes biológicos, né, gente, são bactérias, são fungos, parasitas, vírus, protozoários, né? Todos eles, enquanto agentes biológicos, têm seus potenciais de risco e todos eles causam danos, né, e podem chegar à via letal.
Então, uma outra coisa importante também que se considera dentro do conceito de acidente de trabalho é os conceitos de limite de tolerância, ou seja, é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza e o tempo de exposição ao agente que vai causar, né, dano à saúde do trabalhador. Então, o limite de tolerância ele pode ser média ponderada de 8 horas, né? E tem que estabelecer um teto onde não pode ser ultrapassado, ok? Isso é fundamental ser determinado pelos engenheiros de segurança. E por fim, os conceitos de nível de ação. É o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar as probabilidades, né, de exposição a agentes de risco. Esses níveis, eles são definidos num documento chamado Norma Regulamentadora número 9, NR9. A NR9, ela vai estabelecer e determinar, né, quais são os níveis de ação, né, para poder fazer as ações preventivas. Okay? Então viram quanta coisa envolve as questões de acidente de trabalho? Hoje vimos as questões de risco, vimos as questões de higiene industrial, né? Vimos a questão dos conceitos do conceito do que é agente biológico, dos limites de tolerância e os níveis de ação, ok? Então, dê uma boa lida nos slides, faça a atividade proposta e até a próxima aula, gente. Até mais!